diz Lucas 5, versículo 1 em diante. Eu quero falar sobre a pesca maravilhosa. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Aleluia, versículo 11. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Se você pode levantar suas mãos essa noite. Quando você levanta as suas mãos, você está rendendo ao nome do Senhor. Quando você ergue as suas mãos aos céus, você está dizendo: Senhor, Tu és digno de louvor, Tu és digno de adoração. O salmista diz algo poderoso: levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. Será que você pode dizer graças ao Senhor nessa noite? Deus está aqui hoje, e enquanto você levanta as suas mãos, Deus libera um milagre para você. Enquanto você rende em sinal de rendição ao Senhor, através das suas mãos levantadas, e eu te convido a abrir a sua boca e dizer: santo és tu. Deus só manifesta milagres aonde Ele é exaltado, e nessa noite o Senhor vai manifestar milagre. Milagres serão reais na sua vida. Obrigada, meu Pai, por essa noite. Nos toque hoje de uma forma poderosa, e que a Tua palavra venha estar acima de nós. Deus, que a Tua palavra flua sobre este lugar como rios de águas vivas. A Tua palavra, meu Pai, nos sustenta. A Tua palavra, meu Pai, é tudo o que nós precisamos. Por isso, fale conosco nessa noite. Fale, porque a Tua igreja está pronta para ouvir aquilo que o Senhor tem a liberar nessa noite. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Se assente aí no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que passagem maravilhosa. O ministério de Jesus foi um ministério marcado por milagres. O ministério de Cristo é um ministério movido pelo sobrenatural. E quando você olha para a Bíblia, você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles descrevem 35 milagres que Cristo operou enquanto esteve aqui na terra. Mas João diz que se fossem escrever todos os milagres que Cristo operou, não haveria páginas para descrever tantos milagres que Ele realizou. E aqui nesse texto é a primeira vez que o texto nos diz que a multidão está ali, não pelos milagres. O texto nos diz que a multidão estava ali porque Jesus estava ensinando a palavra de Deus. Porque mais do que milagres, nós queremos ouvir a palavra, porque é a palavra que nos liberta.
A palavra de Deus é a que nos gera vida e nos gera vida em abundância. A palavra de Deus é o próprio Cristo em movimento. Quando nós ministramos a palavra, Cristo está te alcançando por esse poder da palavra. E a verdade que liberta não é a verdade que nós pensamos. A verdade que nos liberta é a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para ouvirmos essa palavra, amém, igreja? Porque essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. A Bíblia diz que a palavra, ela nos santifica. Santificai-vos na palavra, porque a palavra é a verdade. Essa palavra nos limpa, essa palavra nos santifica. A palavra de Deus está sobre nós nessa noite. E essa palavra é tão poderosa que certa vez o centurião disse: Senhor, não precise ir na minha casa, apenas libere uma palavra para o meu servo ficar curado. A palavra de Deus, ela vai além das montanhas. A palavra de Deus, ela transpõe limites. Essa é a palavra de Deus. Por isso que há uma diferença entre pregação e entre ensinamento. Um exemplo prático, quando você entra aqui por aquela porta, você vê essa estrutura, amém? Você vê aqui o LED, o telão, as luzes. Isso é a pregação. A pregação é quando eu recebo algo que me vitamina, que me dá a força para continuar. O ensinamento não. O ensinamento fala sobre sustentação. É a estrutura. É aquilo que eu não consigo ver, as vigas, colunas, mas que é a base da minha vida. O ensinamento é a base. E isso é evangelho. Eu não vivo só de pregação, eu vivo do ensinamento de Deus. Porque o ensinamento, ele me traz consciência. Porque não é aquilo que Deus faz, não é aquilo que Deus opera na minha vida que me faz servir a Ele. Mesmo que a porta não se abra, eu continuo, porque a minha vida está formada e sustentada por esse Deus poderoso. Há um versículo que diz, Mateus 7:24 diz: um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram a chuva, transbordou os rios, mas a casa não se abalou, porque a casa estava firmada na rocha. E quando você firma a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo, nada vai te abalar. Então, olha que lindo isso aqui agora. Tem uma multidão atrás de Jesus. E agora, Jesus está à margem do rio da Galileia, ensinando a palavra de Deus. Cristo agora está ensinando, porque Jesus é aquele que transforma lugares e ambientes comuns em milagres, em ambientes de milagres, amém? Cristo é aquele que pega um ambiente, um mar, um ambiente da praia e o transforma em um púlpito para a pregação do evangelho. Esse é o nosso Deus. E ali o texto diz que haviam quantos barcos naquela praia? Diga comigo, 2 barcos. E agora Jesus escolhe o barco de Pedro para ele entrar, para ele ensinar o povo. E aqui eu trouxe hoje 4 coisas, 4 verdades que eu preciso entender para que eu venha receber o meu milagre, amém? Qual é a primeira verdade que eu preciso entender? Lucas 5:3 diz, que nós lemos aqui, que Cristo entrou num dos barcos. A primeira chave para que Deus venha liberar um milagre na minha vida é: para que Ele libere o milagre, Ele precisa entrar no nosso barco. Para que Ele libere o milagre na minha vida, eu preciso ter um barco. Jesus Cristo entrou aonde? No barco de Pedro. Percebe que aqui o barco não era emprestado, o barco era de Pedro, ou seja, para Deus operar um milagre, Deus vai usar o seu barco. E aqui é algo extraordinário, porque Deus não vai usar aquilo que o outro tem para liberar um milagre para você. Deus vai usar aquilo que você tem na sua vida, porque aquilo que você tem é o suficiente para Ele liberar o milagre. Para você receber o milagre hoje, perceba que aqui o que importa não era se o barco era grande ou pequeno. Perceba que aqui o que importa era se o barco era de Pedro. Nessa noite eu aprendo algo: só vai ter milagre quando Cristo entrar no meu barco. E o que representa esse barco? Barco fala daquilo que é autêntico, daquilo que só nós temos. Ou seja, Deus usou o barco de Pedro, e nessa noite Deus vai usar o seu barco. Diga comigo, eu tenho um barco.
ainda que pareça insignificante, ainda que pareça algo que não tem valor, é suficiente para Deus liberar um milagre na sua vida. Mas você é pouco, o que eu tenho é tão pouco. Ei, não é pouco, é suficiente para Deus liberar o seu milagre. E vivemos em uma era onde todos dizem para nós: seja como águia, não é verdade? Voe voos altos, você nasceu para ser águia. Mas a grande verdade é, nem todo mundo vai ser águia. Nem todo mundo vai voar voos altos. Mas olha o que o próprio Cristo disse: sejam simples como a pomba. Ou seja, eu não preciso voar alto, eu preciso voar o suficiente. Quando eu vou o suficiente, eu vou ali receber a porção que Deus tem para minha vida. Você carrega algo que é suficiente para Deus operar um milagre na tua vida. O teu milagre já existe. Olha a viúva. Eliseu vira para ela e fala: viúva, o que você tem na sua casa? Ela fala: a tua serva não tem nada senão uma botinha de azeite, um pouquinho de farinha. Ele diz: vai para a tua casa, fecha as portas sobre ti e seus filhos. Ou seja, o milagre já existe, porque aquilo que você tem é suficiente para Deus liberar esse milagre. Com pouco que você tem hoje, Deus irá fazer o extraordinário na tua vida. Diga para alguém agora: Deus vai usar o teu barco. O que você tem na sua vida hoje é suficiente, meu irmão. O dom que Ele colocou na sua mão é suficiente. A unção que Ele liberou sobre a sua vida é suficiente. Ah, pastor, é pouco recurso. Ei, é suficiente. Eu tenho pouca fé, é suficiente. Porque o milagre não se explica, o milagre se recebe. O milagre não se entende, o milagre é vivido diariamente. Então, se eu quero viver milagres, eu preciso entender que Deus vai usar o meu barco. Mas se Deus vai usar o meu barco e Ele vai me convidar para pescar, eu vejo que eu preciso de algo a mais agora. Porque não dá para ir pescar sem ferramenta. Então, a segunda chave que eu preciso ter na minha vida, para que eu viva milagres, Deus vai usar o meu barco, mas eu preciso usar as minhas ferramentas. Deus poderia dizer: cardumes, peixes, venham para o barco, amém? Mas Deus não faz isso. Ele convida Pedro para ir pescar com a sua rede. Sabe o que é isso? Por que Deus não chama os peixes? Porque se você não envolve com o seu milagre, você não valoriza ele. Se eu não envolvo com o meu milagre, eu não valorizo ele. Porque milagre é a parceria de Deus e o homem. Milagre não é Deus agindo sozinho. Milagre é Ele comigo juntos, para que eu possa receber o extraordinário de Deus. Deus não precisava usar o barco de Pedro, mas Deus quis envolvê-lo naquele milagre. Pedro, eu posso fazer sozinho, mas eu decidi envolver você no seu milagre. Deus quer que você venha se envolver no seu milagre. Escreva o seu milagre, faça alguma coisa para receber o seu milagre, porque Deus vai usar aquilo que você tem, meu irmão. Aquilo que você tem, Deus vai usar a ferramenta que Ele entregou na tua mão. E aqui está um grande problema, sabe qual é? Quantas vezes nós insistimos em usar aquilo que o outro tem, não é verdade? Ah, mas porque o outro canta melhor do que eu, o outro toca melhor do que eu, o outro prega melhor, o outro faz melhor. Ei, tem coisas que Deus vai usar que só você tem, que Ele entregou só para você. Tem algo que o céu liberou só para a sua vida, porque você não é o outro, você tem uma identidade firmada em Deus, e nessa identidade Ele colocou dons e talentos na sua mão. Então logo, quando eu sei o que eu tenho, eu não preciso olhar aquilo que o outro tem, porque eu sei aquilo que eu carrego.
Então, quando eu sei o que eu tenho, eu não preciso usar a ferramenta daquilo que o outro tem. Porque eu entendi que Deus confiou algo na minha vida. Então, quer milagre hoje, Quadrangular Água Branca? Não gaste tempo com ferramentas alheias. Desde de ser eco hoje, seja uma voz. Pare de ser eco na sua história e ouça a voz e exale a voz que Deus te deu. Tem gente que não vive milagres porque está usando a ferramenta que é do outro. Lembra de Geazi e Eliseu? Eliseu disse para Geazi: Geazi, meu servo, vai lá e leva o meu bordão e coloca sobre o menino que está morto em Serepta. Geazi vai correndo, ele coloca o bordão sobre aquele menino morto. E nada aconteceu, sabe por quê? Tem coisas que vai só ser útil na sua mão. Tem coisas que é você que vai usar. Deus confiou a você. Ah, pastora, minha rede é insignificante. Insignificante para você, importante para Deus. Não menospreze aquilo que Deus te entregou, porque através dessa ferramenta você será uma bênção. Através dessa ferramenta que Ele confiou a você, você vai multiplicar. Através daquilo que Deus entregou na tua mão, você será alguém próspero e abençoado aqui na terra. Aleluia! Acredite no potencial que Deus entregou para você. Acredite no dom que Deus confiou a você. Se é empreender, empreenda. Se é cantar, canta. Se é tocar, toque. Eu não sei qual é o seu dom, mas Deus hoje diz para você: se levanta, porque eu vou te usar para esse tempo e eu vou liberar coisas grandes sobre a sua vida. Diga um amém aí bem forte. Um dia Davi vai guerrear contra o gigante. Saul mandou Davi vestir uma armadura. Só que Davi entendeu algo: essa ferramenta não é minha, porque gigante só é vencido quando eu uso a ferramenta certa. Gigante só cai com a ferramenta que Deus te entregou. Então, meu irmão, use aquilo que Deus confiou a você nessa noite. Use aquilo que Deus entregou na sua mão, amém? Diga comigo: eu preciso ter o meu barco. Diga comigo: eu preciso ter as minhas próprias ferramentas. Terceira chave para que você venha viver o milagre do Senhor Jesus. Perceba que eles pescaram a noite toda, nada aconteceu. Eles não pegaram nada de peixes. E agora tem um louco, gente, pregando na praia. Pensa comigo, ninguém sabia quem é. Cristo está pregando na praia e Pedro ali pescou a noite toda, nada apanhou. E agora eles chegam naquela pescaria frustrante. Eles chegaram de uma noite toda que eles lançaram a rede, mas nada apanharam. Então eles passam a noite toda pescando e nada pegam. Mas o texto diz que eles não vão embora para casa descansar, não. O texto diz que eles chegam, ancoram a embarcação, e agora, ao invés de eles irem embora, o texto diz que eles vão lavar e consertar as redes. Não é porque hoje deu errado que amanhã vai dar errado. Então eu decido lavar as redes hoje e consertá-las, mesmo que não tenha dado certo. Mesmo depois de passar uma noite frustrante, eu decido consertar e lavar a rede. Porque isso é a vida cristã. Vai ter vitória, mas também vai ter vitória, mas também terá derrotas. Só que eu faço a minha derrota hoje uma plataforma para que Deus venha liberar o milagre amanhã. Eles decidem o quê? Arrumar aquelas redes, lavar aquelas redes. Porque sucesso só vem de preparação contínua e não desistência. Eu não posso desistir porque deu errado hoje. Deu errado hoje, mas amanhã eu vou tentar outra vez. Deu errado agora, mas amanhã eu vou lutar outra vez. Hoje a porta não se abriu, mas amanhã ela vai se abrir. Isso é ter fé em Cristo Jesus. E então, agora esses dois homens chegam, começam a consertar e a lavar as redes. Terceira chave para que eu viva o milagre. Para que eu viva o milagre,
eu preciso consertar as minhas redes. Eu preciso dar manutenção naquilo que Deus me confiou. Porque Deus não vai te levar para águas profundas se a sua rede está rasgada, meu irmão. Deus não vai liberar milagres para você se você está ali com a sua rede furada. Se você quer ter milagre na sua vida, arrume a sua rede. Conserte a sua rede. Olha onde estão os buracos da sua vida. E a grande verdade é que Deus não vai mandar um anjo, não. É você que vai ter que consertar essa rede aí. Se é o perdão, libere o perdão. Se é a mágoa do seu coração, libere essa mágoa hoje. Eu preciso fazer uma manutenção na minha vida. Amém, igreja? Amém, glória, diminuiu aí, né? Quarta chave e última. Para que eu viva uma pesca maravilhosa, eu preciso consertar as minhas redes e lavá-las. E por que lavá-las? Porque quando eu pesco, quando você joga a rede para a pescaria, quando você puxa a rede, não vem só peixes, mas também vem coisas que eu não queria pescar. Vem galhos, vem algas, vem ali coisas, né, que eu não queria ali para aquela pescaria. Então perceba que eles estão o quê? Consertando e tirando a sujeira. E é justamente por isso que tem gente que está há milhões de anos na igreja, está orando, jejuando, mas nada acontece porque a rede está suja, a rede está com buracos. Repetindo, Deus só vai liberar milagres se a sua rede estiver limpa e consertada. E o que é limpar a minha rede? É limpar as minhas amizades, relacionamentos que não honram a presença de Deus. O que é limpar a mesa da rede? É sair de grupo que fala mal do outro. É sair de mesas que não condizem com aquilo que o Espírito Santo tem para a minha vida. O que é limpar a rede? É consertar a sua vida e viver em fidelidade ao Senhor. O que é limpar a rede? É tirar aquilo que está embaraçando você de seguir o propósito de Deus para a sua vida. Isso é limpar a sua rede. E quem não sabe, aqui tem um verme que chama sanguessuga. O sanguessuga, ele é um verme que ele ataca os animais. E ele larga os animais por dois motivos. Ou porque a barriga dele encheu, ou porque o animal morreu. E tem gente que está na sua vida que nem está igual um sanguessuga. Está sugando a sua fé, minando a sua energia. Está na hora de arrancar da sua vida pessoas sanguessugas. Olha para esse irmão aí agora, vê se ele tem cara de sanguessuga. Será que ele tem cara de... Amém? Obrigada, pastora Flávia. Será que ele tem cara de sanguessuga? Gente que só se move por interesse. Enquanto ele está ganhando, ele está lá com você. Mas você perdeu alguma coisa, ele vai embora. No dia bom, ele está junto, mas no dia mau, ele vai embora. Crente sanguessuga, misericórdia. E aqui acontece algo poderoso. Quando Pedro lava e conserta a rede, Deus chama ele para viver uma pesca maravilhosa. Quando você sair desses ambientes, Deus vai te chamar para que você venha viver uma pescaria maravilhosa na sua vida. E o texto diz, olha o que acontece. As redes estão lavadas e consertadas. Pedro lavou e consertou as redes. Ele fala, esse galho aqui não, isso aqui não. Eu vou viver uma pesca maravilhosa. E então após isso, Cristo manda ele lançar a rede. Mas Senhor, eu pesquei, hoje não apanhei. Pedro, lance a sua rede. Ele olha e fala, Senhor, eu vou lançar a rede porque o Senhor liberou uma palavra, porque a tua palavra é suficiente. E a Bíblia diz que Pedro lançou a rede, e quando ele lança as redes, Deus fala, cardumes, peixes, vai para as superfícies. A Bíblia diz que a rede foi ali cheia de grandes peixes. Pedro viveu uma pesca maravilhosa. E aqui acontece algo extraordinário. Versículo 5, 6 de Lucas. Quando pegaram tão quantidade de peixe
que as redes começaram a rasgar. Pensa comigo, se Pedro não tivesse ali arrumado as redes, essa rede antiga não teria capacidade de aguentar os peixes novos, amém? Então o que eu entendo aqui, a minha preparação de hoje vai servir para que eu possa segurar aquilo que Deus vai me entregar amanhã. A sua preparação de hoje vai servir para você segurar o seu milagre amanhã. Então se prepare hoje, porque amanhã Deus vai liberar algo extraordinário sobre a sua vida. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas em vosso meio. Pedro, porque você preparou, lavou, consertou, eu estou te habilitando para viver um grande milagre. Quando você conserta a sua vida, meu irmão, o próprio Deus te habilita para viver um milagre extraordinário. E aqui a pergunta que eu faço para o texto é: qual é então o resultado de uma rede consertada e limpa? Quando eu lavo a minha rede e conserto ela, qual é o resultado que eu colho? Versículo 7 diz: eles pegaram tantos peixes que tiveram que chamar os outros barcos. Ou seja, um milagre que veio com abundância. Quando eu conserto as minhas redes, quando eu lavo as minhas redes, o milagre não vai vir apenas sobre a minha vida, o milagre vai alcançar aqueles que estão à minha volta. O milagre veio com abundância. Um milagre que é transbordante, que vai alcançar toda a sua família. Um milagre que será transbordante e que vai alcançar a sua parentela. Tem milagre para Pedro, mas também tem milagre para os outros barcos. Tem milagre para você, mas também tem milagre para a sua família, para os seus amigos, para quem está à sua volta. Um milagre transbordante. Porque isso é o evangelho. Quando eu sou abençoado, eu abençoo o meu irmão. Isso é evangelho. Quando a bênção me alcança, eu aprendo a repartir essa bênção. Eu vou aprender a repartir com aqueles que eu amo. E aqui o mais lindo, e eu finalizo. O que eu descubro nesse milagre? Quando o milagre acontece, manifesta quem nós somos. O milagre revela quem você é. Porque tem gente, quando o milagre acontece, ele fica soberbo. Ele fica o quê? Prepotente. Infelizmente, esse indivíduo não vive o milagre de Deus, porque o milagre de Deus nos abate. O milagre de Deus nos coloca no lugar que nós somos. O milagre de Deus nos mostra que somos pecadores. Pedro vira para Cristo e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. O milagre verdadeiro revela a minha dependência de Deus. Quando Deus libera o milagre sobre a minha vida, eu aprendo que eu não sou nada sem Ele. Eu não posso nada sem Ele. Quando o milagre acontece, eu percebo que eu não sou digno e eu não posso, que eu sou um pecador. Senhor, afaste de mim, porque eu sou um pecador. Quem seria eu sem Ti? Senhor, quem seria eu sem a Tua presença? Pedro está dizendo: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço, mas a Sua graça me alcançou. E aqui eu finalizo dizendo algo poderoso. Lucas 5:10, Felipe, coloca para mim, por favor. Diga comigo: um barco, redes limpas e consertadas. Diga comigo: um barco, redes limpas e consertadas. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Versículo 11 agora. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. O que é isso? Aqui acontece o maior milagre. Aqui acontece o maior milagre. Eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Porque o maior milagre não foi o peixe. O maior milagre foi o propósito de Deus na vida deles.
O maior milagre foi: de agora em diante não será pescador de peixes, mas será pescadores de homem. Porque o milagre vai além da necessidade. O milagre revela o propósito de Deus. De agora em diante, Pedro, você será pescador de homens. Deus não só dá peixes, Ele te dá um propósito para a sua vida. Esse é o maior milagre. O extraordinário não é eu pescar peixes grandes. O extraordinário é ter Cristo no meu barco. O extraordinário não é a rede, é ter Cristo nessa rede. O maior milagre não é a cura, é ter Cristo em minha vida. O maior milagre não é a libertação, o maior milagre é ter a presença dEle na minha vida. Esse é o maior milagre, igreja. Era Pedro dizendo algo: eu encontrei alguém que é maior que tudo, e o nome dele é Jesus Cristo, o Senhor. Eu encontrei alguém que é maior que o peixe. Eu encontrei alguém que é maior do que a rede. Eu encontrei Jesus Cristo, aquele que é único e suficiente na minha vida. Então nessa noite Deus quer liberar um milagre para a tua história, meu irmão. Mas mais do que milagres, Ele quer entrar no seu coração. Um Cristo que quer tocar no seu coração. Porque o maior milagre é esse, é a salvação. A ceia fala sobre quando Cristo morreu para nos salvar e nos dar a vida eterna. Porque Jesus é o pão vivo, o cálice e a nova aliança. E o nosso maior milagre tem nome: salvação. Esse é o maior milagre. O meu milagre tem nome: salvação. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua família servirá ao Senhor. Porque o mesmo Cristo que encheu a rede de Pedro é o mesmo Cristo que encheu o seu coração aqui nessa noite. Fique de pé no seu lugar. O mesmo Cristo que encheu a rede de Pedro, Ele quer encher o seu coração aqui hoje. Jesus é o pão da vida. Vou repetir: o cálice, a nova aliança. E o meu milagre, o seu milagre tem nome: Jesus Cristo, o Senhor. Um Pai que não é meu, um Pai que é nosso. Pai nosso que estais nos céus. Um Pai que não é exclusivo seu, mas um Pai que é nosso. Aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Nessa noite, o Senhor te convida a reconhecer a Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Volte hoje para o mar alto. Não largue Jesus Cristo por nada. Segure na mão dele hoje e diga: Senhor, eu vou caminhar contigo até o fim. Diga: Senhor, eu vou caminhar contigo até que o Senhor venha. Porque haverá um dia que nós iremos morar na eternidade. A eternidade nos espera. Isso é a ceia, é relembrar o sacrifício dele na cruz por nós. Um Deus que morreu, mas está vivo, amém, igreja? Então peça a Ele hoje: Senhor, eu não quero estar longe da Tua presença. Eu quero hoje voltar para o Teu caminho. Um Deus que é fiel e que é justo, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, amém? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?